Shalom, estamos começando mais um programa IECG para você. E nesse início de ano, como é importante nós começarmos o ano bem. E para começar o ano bem, é importante começar lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 105, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, no mesmo salmo, ele se expressa dizendo: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. A tua lei me fez mais sábio do que os meus próprios mestres. A palavra de Deus, ela traz luz, ela amplia o nosso entendimento, traz revelação. Muitas pessoas estão cativas, aprisionadas, em cadeias por falta do entendimento. A ignorância, ela prende as pessoas. E com a leitura da palavra, o Espírito Santo vai se mover, trazendo entendimento, trazendo revelação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra vem, a revelação vem através da palavra. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo toma a palavra e coloca luz na palavra e o teu entendimento é ampliado e as cadeias são quebradas. Nós temos um plano de leitura para 2018 que vai ajudar você, conduzir você de uma forma onde você vai poder ler a Bíblia todos os dias, em porções. Em um ano você vai perceber que você leu toda a Bíblia e não foi cansativo, não foi enfadonho. Eu quero convidar você. Você pode passar na igreja evangélica ou mesmo ligar na igreja evangélica e você pode pedir um plano desse para que você siga a sua leitura diariamente. Diariamente você pode ter um tempo de 10, 15 minutos lendo a palavra e você vai receber instrução. A sua fé vai ser edificada e você vai viver milagres extraordinários. Faça um plano de leitura para 2018. Coloque como prioridade na sua vida ler a Bíblia Sagrada e você vai ser tremendamente abençoado. Venha conosco nessa jornada de leitura da Palavra de Deus. E Deus que te abençoe, no nome de Jesus. Graça e paz. Seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. Nós queremos abençoar a sua vida através de toda a programação da nossa igreja. No programa de hoje, nós teremos um depoimento do diretor da Rádio Hora, um testemunho que irá edificar a sua vida, uma palavra vinda direta do nosso apóstolo e, claro, no final ele irá orar por você e por sua casa. Nos siga também nas redes sociais, seja tremendamente abençoado por lá e também acompanhe toda a programação da nossa igreja. Temos programação para crianças, para jovens, adolescentes, adultos e até a melhor idade ativa. Que Deus te abençoe. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Bom, meu nome é Luciano Barbosa Rodrigues, sou empresário. Estou na Igreja Evangélica Campo Grande desde o ano de 2008, mas minha vida com a Igreja Evangélica em Campo Grande começa um pouco antes. A minha família, a minha tia Célia, meu tio Célio e minha avó já frequentam a igreja há bastante tempo, quase 20 anos. A história deles se funde com a história da Igreja Evangélica em Campo Grande. E a minha tia sempre orava por mim, sempre quando estava passando por dificuldades, ela vinha trazer uma palavra de conforto. E no ano de 2008 eu vivi uma grande luta numa questão empresarial. E prouve que um dia a minha tia falou: eu vou pedir para o pastor ir na sua casa para orar. E aquele dia eu fui convidado para ter esse momento e fui agraciado com a presença do apóstolo Edmilson e o pastor Júnior. O pastor Júnior foi auxiliar, me deu uma palavra e no final da palavra ele me convidou. Falou assim: Luciano, eu gostaria que você conhecesse a Igreja Evangélica em Campo Grande. Bom, fui lá na Igreja Evangélica em Campo Grande e no primeiro momento, aquele momento com Deus já me fez me sentir uma coisa diferente. Vide é que o primeiro momento quando teve aquele pedido, se alguém quiser vir à frente, eu não me fiz de rogado, nem relutei. Fui à frente e já aceitei Jesus e já imagino que nessa vez ou na segunda vez já comecei a orar em línguas estranhas e nisso fui desenvolvendo dentro da igreja evangélica. O ano de 2009 foi um ano decisivo aí dentro da minha vida, não só na minha vida espiritual, mas na minha vida pessoal, porque foi quando eu conheci a pessoa que é a minha namorada
que virou a ser minha esposa e é a mãe da minha filha. Então foi um ano de decisões, um ano em que eu tive que, numa decisão nas empresas, eu resolvi, junto com a minha sócia, com a minha mãe, assumir a Rádio Cultura de Campo Grande, uma rádio extremamente tradicional, naquela época com mais de 60 anos de idade, com essa história se fundindo com a história de Mato Grosso do Sul. E eu, com os meus 29, 30 anos, assumi essa emissora. E aí já começaram os milagres de Deus, pois eu fiz uma proposta em cima de uma emissora e confesso aqui que eu não tinha 100% daquilo para pagar. E foi comprar uma emissora, montar uma emissora e manter a vida, né? Então foi muita luta. Foram anos assim de desafio, pois a empresa estava totalmente... Ela só tinha um nome, então a gente teve que reconstruir nome, reconstruir contatos. Uma emissora de comunicação, você precisa estar falando com veículos, você precisa estar falando com políticos, com diversas pessoas, e a gente pegou a pastinha, colocou debaixo do braço, começamos a trabalhar e fomos aí trabalhando, Deus agindo, e fomos crescendo cada dia mais. E como todo cristão, a gente vai de lutas e vitórias, mas sempre crendo que Deus está na frente, está no controle de todas as coisas. Na parte empresarial, a rádio era uma rádio AM que tinha um sucesso diante do público, mas você tinha um impeditivo da questão tecnológica. E a gente foi lutando, foi trabalhando. No ano de 2013, a presidente Dilma Rousseff, um pouco antes, só trazer que assim, passado 3 anos, com glória a Deus, nós conseguimos terminar de pagar a emissora, conseguimos quitar em um valor extremamente alto. A gente fez... Eu aprendi também nesse tempo a ganhar dinheiro, pois enquanto eu tocava a empresa, um pouco do dinheiro que me sobrava, eu aplicava em outras coisas para multiplicar, porque como bem falei, eu não tinha o dinheiro total, então eu tinha que multiplicar dinheiro, colocar dinheiro aqui, ganhar dinheiro, e então Deus já foi me honrando já nessa época. Ano de 2013, diante de tantas dificuldades, nós tivemos um alento, uma notícia do governo federal em que a presidente Dilma Rousseff vinha com essa mudança do rádio AM para o FM, o rádio AM podendo migrar. O rádio AM, em grande parte do Brasil, estava um pouco defasado, deficitário, com problemas de sinal, problemas de... como que eu posso dizer? Com diversos problemas, e aqui em Mato Grosso do Sul a gente tinha 2 rádios, que era a minha e a minha concorrente, que mantinham uma qualidade de rádio, mas a gente não vislumbrava um caminho. Então, com esse ano de 2013, com isso, foi um milagre de Deus. Mas ainda não tinha... a rádio ainda não, acabou não acontecendo. Continuamos lutando, nunca desistimos. Eu tenho uma coisa interessante, porque dentre os anunciantes, governo do estado, deputados, o grande público sempre respeitou muito a Rádio Cultura, que independentemente dela ser uma rádio AM, que tinha os seus problemas, ou que tinha as suas limitações, ela sempre foi respeitada, porque assim, independente da tecnologia, nós sempre tivemos presentes, com jornalismo, com esporte. Então, independente das pessoas falarem das nossas, que tinham dificuldades, a gente nunca deixou de ser competente, nunca deixou de ser presente, e isso nos fez também resistir. Então, esse é um outro ponto que eu faço da resiliência. Independente daquilo que os outros falem, faça o teu melhor, esteja presente, trabalhe. Ano de 2013 nós tivemos essa notícia, que foi muito animadora para nós. Imaginávamos que já no ano de 2014 nós já começaríamos a trabalhar com essa questão do FM. Ano de 2014 não veio, ano de 2015 também não veio. E eu chamei minha sócia e falei assim, eu vou colocar diante de Deus, e eu tenho 3 cenários. Cenário 1, cenário 2 e o cenário 3, que é, se os outros 2 cenários não acontecerem,
Esse terceiro cenário é a Rádio Cultura ser uma rádio 100% para Jesus. Você concorda? Ela falou, concordo. Então tá, então se nós vamos manter a Rádio Cultura, se nós vamos manter a programação, se nós vamos continuar no meio de comunicação, nós vamos fazer uma rádio 100% para Jesus. Isso foi um negócio muito interessante, porque eu sou dono de... Eu tenho uma concessão de rádio e minha esposa mesmo dentro de casa sempre falava assim, Luciano, toca as músicas aí, o sertanejo, não sei o quê, e você não sabe o que está tocando. Eu falei, eu não sei porque eu só escuto louvor. Então, eu tinha uma rádio, mas uma rádio que eu praticamente não escutava, porque dentro do rádio você escutava louvor. Então, isso também veio ao encontro daquilo que eu esperava. Ano de 2017, um ano bem decisivo, passei por dificuldades particulares enormes, assim, dentro da minha casa, dentro da empresa, e as concessões de rádio começaram a serem distribuídas. Algumas rádios aqui em Campo Grande já começaram a fazer a migração por caminhos que eu não concordei. Eu falei, eu vou esperar sempre no Senhor, vou sempre esperar no Senhor. Quando foi no mês de julho, eu decidi, falei, não, vai ser uma rádio para o Senhor. Quando virar FM, eu vou colocar uma emissora de rádio. Bom, em cima disso eu falei, vou esperar virar FM, quando virar FM. Um dia, e isso também eu gosto sempre de passar para as pessoas, eu estava aqui e de repente eu estou escutando a minha rádio e ao escutar a rádio eu começo a ouvir o meu operador falando sobre o horóscopo, o azul que combina com branco, combina com preto, com não sei o que. Isso começou a me incomodar. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, mas quanto tempo você vai com isso? E aí eu decidi, diante de muita pressão e muita oração, falei assim, independente de se vai ser AM ou se vai ser FM, da forma que está, não vou tocar mais. Se Deus colocou a rádio nas minhas mãos, ela vai ser para o Senhor. Também remeto um pouco antes, numa administração do apóstolo Gustavo, lá de Rondônia, que ele falou muito sobre o ide pregar o evangelho. E eu falei assim, mas Deus, ao falar com uma pessoa, ao falar da palavra de Deus para uma pessoa, eu posso converter uma. Agora, eu usar um veículo de comunicação que o Senhor colocou nas minhas mãos, quantas virão? Então, isso também foi um outro ponto que veio falando ao meu coração sobre essa questão de uma rádio gospel. Um outro ponto que a gente enfrentou muito aqui tá bom, e para os funcionários, e para as pessoas? Porque eu tive que abdicar de toda uma programação secular que a gente tinha que rendia recursos. Então, renunciar a isso também foi conversar com todos, falar assim, a partir do dia 1º de agosto, vem uma programação 100% gospel. Então, fazer esse trabalho. E eu sempre tenho uma explicação para o mercado, uma explicação econômica, uma explicação financeira, e essa explicação econômica e financeira, para aquele que não tem o conhecimento, fala, hoje, a população evangélica são quase 30% da população. Hoje, Campo Grande, que já tinham muitas rádios, vem com mais rádios, mais 7 emissoras de rádio, então nós precisamos segmentar. E Campo Grande é uma cidade que não tem uma rádio 100% gospel. Temos sim emissoras que têm igrejas 100%, mas hoje não tem uma rádio que toque o gospel. Então eu quero entrar nesse segmento. Então essa é a explicação econômica. E a explicação diante dos homens de Deus e para aqueles que conhecem a palavra é que eu sou só um instrumento. Se Deus colocou na minha mão, eu quero ser esse instrumento da divulgação e da disseminação da palavra dele. Pois a gente já senti e sei o poder da comunicação. Hoje uma palavra, ela pode dar vida quando ela pode dar morte. Então, mesmo ela sendo secular, quando a rádio fala uma palavra, tem uma pessoa que pode estar lá
pensando em se suicidar, pensando em separar, quando ela recebe às vezes uma palavra, aquilo ali muda. Então, se você vai ter uma programação 24 horas falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, que privilégio ser um ID e um ID quase no plural, porque a gente vai chegar a diversos lares em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Colocamos o projeto da Rádio Hora e o nome de Rádio Cultura para Rádio Hora foi uma questão também muito interessante, porque pensava em... Quando veio ao meu coração sobre a questão da rádio, eu falei, eu preciso conversar com uma agência de publicidade sobre esse meu projeto, mas eu também tenho que guardar esse projeto. Aí liguei para uma amiga minha que é dona de uma agência, conversei para ela, passei, ela falou assim, não, Luciano, deixa comigo que eu vou pensar junto com a minha produção. E pensava em outros nomes que a gente vê no Brasil inteiro. Então, quando me veio Rádio Hora, aquilo bateu tão forte, eu falei assim, Rádio Hora, e com o slogan, Rádio Hora para quem adora e ora a toda hora. Então, ali eu falei, olha, e ela não é crente, ela não é evangélica, mas ela falou, Luciano, eu passei o teu projeto para alguns evangélicos aqui da nossa produção e eles vieram com a Rádio Hora. Rádio Hora com H, e na defesa também eu gostei muito sobre a questão da defesa da Rádio Hora, porque a Rádio Hora com H, porque o H de homem, né? O homem que nós somos o início de tudo, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E que a gente está... o nosso objetivo é que nós estejamos aí a toda hora para quem adora e ora. Então, esse segundo semestre, desde que nós iniciamos a Rádio Hora ainda no AM, foram de muita luta, de muito grito, de muitas lutas mesmo, né? Eu sempre falava pro nosso pastor Admar, que esteve conosco aqui por um tempo, no começo até meados do mês de novembro, eu fiquei muito... Eu falava para ele o seguinte, que eu falei, para cada luta eu uso um louvor. Então, eu tô até musicalmente eu vou enfrentando as dificuldades. Então, para cada luta eu tenho um louvor. Então, eu tenho me dedicado muito aos louvores, tenho escutado muito a minha rádio, porque para cada luta que a gente tem, a gente procura um louvor. Eu sei que quando a gente escolhe esse caminho, as dificuldades, as lutas, elas virão, mas a vitória é certa. Eu não posso imaginar nada melhor do que o melhor de Deus. E eu, como filho, vou usufruir. Mas as lutas, elas têm acontecido nesses últimos 6 meses, assim, ocorreram coisas inimagináveis. Então, a minha rádio, que seria a primeira a virar FM, todas já viraram FM, mas eu tenho que me remeter à palavra que diz que os últimos serão os primeiros. Então, é tudo... E que a prata, o ouro, ele é aperfeiçoado no fogo. Então, quanto mais no fogo, mais puro ele fica. Então, eu tenho que crer, confiar, ficar em Deus. As lutas, as aflições, elas vêm, mas como a palavra dele diz, ele venceu o mundo. Então, e nós como filhos, nós podemos até passar pela sombra do vale da morte, mas nós não temeremos mal algum. Teremos que andar debaixo da palavra dele. Estamos fazendo a palavra dele. Então, esse é o meu testemunho. A gente quer e crê que nos próximos 45 dias estejamos já operando em FM. Então, 2018 aí a Rádio Hora vai estar para todos poderem usufruir aí na frequência do 92,3, uma rádio feita com muito carinho, com muita dedicação, uma rádio também com um crente na gestão, então de crente para crente, então sabendo de como funciona a cabeça do cristão, do que ele gosta, do que ele gosta de ouvir, daquilo que ele gosta de consumir. Então a nossa vontade, o nosso planejamento é que essa seja uma opção e que nós possamos estar onde você adorar e orar, que a Rádio Hora possa ser o seu companheiro de todos os dias. Essa é a nossa vontade. E agradecer
a presença de vocês aqui. Amém? Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Janeiro, ele veio para libertar os cativos. É um mês de libertação. Venha às quartas-feiras, 19h30 e participe do nosso culto de libertação. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG. Num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo, mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, o poder de uma conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler, você vai ser muito abençoado. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 26. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Versículo 15. Por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele.
Por isso chamou-lhe Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, o seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Responderam ele: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e façamos aliança contigo. O tema desta mensagem é chaves de prosperidade. O que é ser próspero? É uma pessoa abençoada, que desfruta de saúde, que desfruta de paz, que a alegria está dentro do seu lar. Todos nós desejamos uma vida próspera, que é uma vida abençoada. E algumas pessoas confundem, não entendem muito bem quando fala de prosperidade, fala de riqueza, e algumas pessoas até teologicamente são confundidas. Mas é muito importante que você entenda e compreenda qual é o desígnio e o propósito de Deus quanto a esse tema prosperidade. Existem tantos equívocos, mas não importa os equívocos teológicos e as motivações de quem ensina ou prega. O que importa é o que a Bíblia diz a respeito deste tema. E a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus ama a prosperidade do seu povo. E mesmo em meio às adversidades que o nosso país vive, Deus tem nos abençoado. E quando nós lemos um texto como esse, você olha e diz: mas eu já li, já vi esse texto tantas vezes. Esse texto fala a respeito de Abraão, ou de Isaque. Isaque, ele está fazendo a mesma rota que o seu pai Abraão fez. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, ele partiu, ele chegou na terra de Canaã. Só que quando Abraão chegou na terra de Canaã, que era a terra da promessa, havia fome na terra. Havia fome na terra. Como que pode Deus levar alguém para a terra prometida e na terra prometida ter fome? Na nossa jornada, muitas vezes nós nos deparamos com momentos onde somos provados na nossa fé. Abraão, ele não consulta a Deus se ele deveria permanecer naquela terra, mesmo sendo uma terra onde havia fome. Por si só, ele toma a decisão de ir a Abimeleque em Gerar, e ali ele monta uma estratégia, e ele vai permanecer algum tempo ali, e depois ele não vai permanecer nesse lugar, ele vai descer ao Egito, e vai se refugiar no Egito. Essa orientação de ir a Abimeleque não partiu de Deus. A orientação para ir ao Egito também não veio de Deus, mas ele faz esta rota. Agora, Abraão morre, depois vem Isaque. Isaque, ele vai fazer a mesma rota que o pai. Ele vai a Abimeleque, ele vai contar a mesma mentira que o pai contara, porque o pai contara que Sara não era a sua esposa, era a sua irmã. E agora Isaque vai entrar no mesmo território com as mesmas mentiras. Ele vai dizer a mesma coisa, que Rebeca não era a sua esposa, era a sua irmã. Mas Deus vai aparecer a ele, uma teofania. Quando nós olhamos para a Bíblia no Velho Testamento, há essa expressão muitas vezes: e apareceu o Senhor a Abraão, apareceu o Senhor a Isaque, apareceu o Senhor a Jacó. E tantos outros homens tiveram experiências com Deus assim. Mas alguém vai dizer: mas ninguém nunca viu Deus, e como que pode Deus ter aparecido a alguém? Lógico que ninguém nunca viu Deus, mas Deus apareceu a eles. E a forma que apareceu, não me pergunta, mas que apareceu, apareceu, porque a Bíblia diz que apareceu. Quando nós vemos, a Bíblia fala a respeito de anjos também que vieram. E quando nós olhamos para alguns textos, era a própria presença de Jesus se manifestando no Antigo Testamento. Agora, mais do que simplesmente Deus aparecer, é o que Deus disse. O que Deus disse: não desças ao Egito. Aqui fala de uma direção.
é uma chave para a prosperidade. Você receber o direcionamento de Deus. Queridos, será que é possível nós acertarmos 100%? Sim ou não? É possível? É possível. É possível. Se nós ouvirmos Deus e fazermos de acordo com aquilo que Deus ordenou que a gente faça, não vai ter erro. Nós vamos acertar 100%. Mas nem sempre ouvimos. Na verdade, a maioria das vezes a gente nem consulta Deus. A gente faz o projeto e fala assim: Deus, assina aqui, dá um visto. Simplesmente assim, vai lá, Deus, está aqui o plano, está aqui o projeto. Não estou nem buscando aprovação, só quero a assinatura, a confirmação da concordância do Senhor comigo. A Bíblia fala, quando você for fazer alguma coisa, e a Bíblia fala a respeito dos projetos. Nós devemos fazer planos, devemos estabelecer planos e projetos, mas submetê-los a Deus. Até para mudarmos de lugar, de cidade, de casa, temos que submeter isso a Deus. A gente não muda de cidade, a gente não muda de casa. Até a mudança de trabalho, é importante que você consulte a Deus. Mas Deus fala mesmo? Deus vai dar a direção nessas coisas mais simples e mais básicas? Lógico que Ele vai dar a direção para você nas coisas mais simples e mais básicas, porque nós nos perdemos nas coisas simples. Porque nas coisas complexas a gente estuda, a gente pensa, e as coisas básicas e simples a gente vai fazendo do jeito da gente. Uma das chaves para que você vá bem é ouvir Deus, e não apenas no sentido de escutar, de colocar em prática aquilo que Ele está falando. O Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito. Diz mais: habita na terra que eu te disser. Você vai permanecer na terra que eu te disser. E disse mais: mora nesta terra e serei contigo. Deus disse a Abraão: eu serei. A presença de Deus é fundamental para que possamos prosperar. A presença de Deus é fundamental nas nossas vidas, para a nossa prosperidade. Não vale a pena prosperar ou enriquecer sem Deus. Observe: peregrina nesta terra e serei contigo. E a expressão diz: e te abençoarei. Quando fala e te abençoarei, essa expressão abençoarei fala da presença de Deus, que traz a nós saúde, paz, alegria e provisão plena, prosperidade mesmo. A bênção do Senhor sobre nós. Antigamente as pessoas tinham o costume de pedir bênção, e algumas pessoas ignoram e dizem: isso é coisa ultrapassada. Como é importante você ser abençoado pelos seus pais. Como é importante você ser abençoado por alguém. Há tantas palavras de maldição sendo liberadas sobre as pessoas. A Rebeca e o Aldo estão ensinando o Levi: vai lá, pede bênção para o vovô, pede bênção para a vovó. A Rafaela viu e disse: não vai pedir para a titia? Quanto mais abençoado você for por alguém, melhor. As pessoas têm tanta facilidade de amaldiçoar os outros, não é verdade? Fazer juízo sobre os outros. Quando você tiver a oportunidade de ser abençoado por alguém, diga assim: me abençoa aí. Aqui diz o Senhor dizendo a ele: eu serei contigo, a minha presença vai com você, e eu te abençoarei. Depois lá na frente você vai ver o fruto desta bênção na vida de Isaac. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei. Diga comigo: confirmarei. É o Senhor confirmando o juramento, a aliança, o pacto que Ele tinha feito com Abraão. Queridos, nós somos alcançados. A bênção geracional. Como é importante entendermos isso. A bênção geracional. A bênção vai passando de geração a geração, de geração a geração. Nós temos promessas da parte de Deus que alcançam a nossa descendência. Não apenas os nossos filhos, os nossos netos. A bênção geracional vai alcançar até 1000 gerações. Você pode dar um aplauso ao Senhor? A sua descendência será poderosa na terra. Diga: eu creio nisso. Deus está dizendo, Deus está confirmando. Eu confirmo o juramento que eu fiz com teu pai Abraão. Nós estamos debaixo da bênção feita por juramento. Nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se aproprie disso, está sobre você, ninguém pode tirar.
não há decreto neste mundo que possa arrancar a bênção de Deus que está sobre a sua vida. A nossa chamada, queridos, como igreja, é para abençoarmos Campo Grande, que é a nossa Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa chamada, é a nossa essência. A bênção de Deus que está sobre nós, que proporcionou a nós salvação, libertação, cura e transformação, a bênção que está sobre nós será derramada. As ruas serão inundadas pela presença de Deus. Consigo ver a glória de Deus saindo deste lugar, penetrando ruas, casas, alcançando os bairros da nossa cidade. É isso que eu vejo, e é isso que nós viveremos. A nossa descendência será poderosa na terra, e a nossa descendência vai abençoar as nações e as famílias da terra. Na cabeça de muita gente, isso é algo retrógrado, não tem sentido. Guardar mandamento, guardar preceitos, estatutos e leis. A Bíblia diz que a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. Tem muita gente que acha que a Bíblia é um livro escrito para nos reprimir e nos oprimir. Na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus estabelecida para nos guardar, para nos proteger, para que possamos ir bem. Algumas pessoas quebram o princípio da lei de Deus, vivem debaixo de fobias, angústias, temores. Mas quando você guarda os preceitos, você desfruta de paz. Diz mais, versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar. Diga habitou. Ele permaneceu no lugar onde Deus ordenou que ele permanecesse. Isso não quer dizer que literalmente que você tem que permanecer em Campo Grande, mas permanecer em Deus. Se você for para Sidrolândia, você está em Deus. Se você for para Terenos, você está em Deus. Se você for para São Paulo, você permanece em Deus. Se você for para Nova York, você permanece em Deus. Até lá em Cancún, até lá você permanece em Deus. Mas estou de férias, você permanece em Deus. Você vai tirar férias de Deus? Não, agora eu estou dando uma pausa. Não tem pausa. Nós temos um período do final do ano onde algumas células têm um tempo, e é importante até ter esse tempo. Não é uma pausa de Deus. Todo mundo precisa de um tempinho muitas vezes para se reorganizar, dar uma descansada, depois acelerar de novo. Isso é importante. Mas de Deus, ninguém dá pausa. A nossa chamada é para vivermos Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, se tiver 31. Se fevereiro tem 29, se for 28 é 28. Todos os dias vivermos Deus. Habita, permanece nessa dimensão. Não abra mão da sua chamada em Deus. Quer seja na sua casa, no seu trabalho, na universidade, seja onde for, não saia deste lugar onde você se encontra em Deus. Não desças ao Egito, permanece na terra, permanece na presença dele. Agora vamos para o versículo de número 12. Olha o que vai acontecer com ele. Versículo 12. E semeou Isaque. Uma das chaves de prosperidade é plantar sementes. Diga, uma das chaves de prosperidade é plantar sementes. É muito importante que você saiba, de uma vez por todas, sem semeadura não tem colheita. Você é hoje o que você plantou ontem. Hoje você é o resultado do que você investiu na sua vida por 10, por 15, por 20, por 30, por 40, 50 anos. Quando você vai para uma universidade, é uma semeadura que você está fazendo na área do conhecimento. Depois você vai colher os frutos do conhecimento que você adquiriu na universidade. Mas teve uma semeadura do tempo, dos estudos. Você percebe isso? Quando nós falamos de semeadura, não estamos falando apenas na área de finanças. Se bem que, quando a Bíblia fala a respeito de finanças, a nossa colheita é fruto também das sementes que nós plantamos. Porque cada semente, ouça isso, cada semente, ela produz segundo a sua espécie. Não tem, se você plantou abacate, você colhe abacate. Não, eu plantei abacate, eu esperava colher manga. Não vai colher manga. Se manifestar manga, você repreende, porque é demônio, como diz o Robert Dudu. Tem uma graminha que chama tiririca. Você já viu aquela graminha? Chama tiririca. Meu irmão, nunca vi reproduzir tanto. Aquele negócio você não precisa nem plantar, dá até no asfalto, né? A praga dá em todo lugar. A Bíblia diz que ele plantou, ele semeou. Então uma das chaves de prosperidade está onde? Em plantar, em semear. Mas isso é tudo? Não. Naquele mesmo ano. Interessante porque geralmente quando alguém plantava, ele tinha uma expectativa de colher a 100 por 1. Nem sempre se colhia 100 por 1.
E a Bíblia fala a respeito da colheita a 30, a 60 e a 100. Então a expectativa da colheita é 100. Mas nem sempre se colhia 100. Mas Isaac, ele vai plantar, e no mesmo ano, diga no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1. Diga 100 por 1. 100 por 1. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Cada semente que você vai plantando, você vai colhendo a 100 por 1, a 100 por 1, a 100 por 1. Posso, eu plantei algumas coisinhas ruins, então nós vamos queimar essas sementes ruins que você plantou. Plante sementes boas. Plante sementes de cordialidade. Plante sementes de amor. Plante sementes de elogio. Que eles é tão simples, nós vivemos num mundo crítico. E é tão fácil nós avaliarmos os outros e criticarmos os outros. Mas a Bíblia diz, na medida que nós medimos os outros, nós somos medidos. Isso é semente plantada. Quando você julga alguém, você vai ser julgado também. Quando você mede alguém, você está sendo medido também. Então pense muito bem quando você for julgar alguém. Não é difícil nós fazermos as nossas avaliações. Pode citar qualquer igreja, qualquer ministério, você vai ter um parecer a respeito daquela igreja, a respeito daquele ministério. Mas quem somos nós para julgarmos as igrejas e os ministérios? Cada um caminha na visão que Deus deu. E deixa eles abençoados do jeito que eles foram chamados. E nós vamos caminhar na visão que Deus tem nos dado. Por caminharmos na visão que Deus tem nos dado, muitas vezes vamos ser criticados, mas não importa. O que nós não podemos fazer é criticar os outros. Amém? Vamos caminhar na nossa fileira, no lugar que Deus nos chamou e Deus nos estabeleceu. Agora, a semeadura é uma chave para a prosperidade, mas também você precisa aprender a colher. Você planta, e o próprio Jesus fala a respeito disso, que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, ele dormisse, ele acordasse, não sabendo como, a semente germina, a planta cresce, aparece a espiga e o fruto amadurece. Olha só, preste atenção. Quando o fruto estiver maduro, não continue dormindo. Você tem que se levantar, pegar a foice e cortar e recolher o fruto. Então fique atento. Há um tempo para você plantar, mas você precisa estar atento para o dia da colheita. No dia da colheita você não pode vacilar também. Diga para o seu irmão, no dia da colheita você não pode vacilar. Não pode vacilar no dia da colheita. Você planta, tem expectativa do coração, pode ter certeza que vai chegar o dia da colheita. Mas quando chegar o dia da colheita, fique atento e colha. Amém? Diga para o teu irmão, fique atento e colha. Vamos, olha só, ainda esse texto. Semeou Isaac naquela mesma terra. Diga, semeou. Tem que semear, diga para o seu irmão, tem que semear, meu irmão. Mexe com ele aí, diga, tem que semear. Agora, ouçam. Por que ele colheu 100 vezes mais? Porque a terra era boa? Simplesmente a semente era uma semente boa? Não. Sabe por que ele colheu 100 vezes mais? Está aqui, no final do texto. Lê para mim, por favor. Porque o Senhor o abençoava. Aqui está uma chave. A bênção de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, se não tivermos a bênção de Deus, nada acontece. A Bíblia diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar o sentinela. Tem que ter Deus na nossa vida. Tem que ter Deus na nossa história. Deus tem que ser o personagem central da sua vida, todos os dias, não é de vez em quando. Não é de vez em quando. O personagem central da sua vida tem que ser Deus, nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Até aqui tudo estava dando muito certo para Isaac. Até aqui. Mas vamos observar o que passa a acontecer da agora em diante. Vamos para o próximo texto, versículo. Mais um pouquinho. Engrandeceu-se o homem. Diga, engrandeceu-se o homem. Lê a outra expressão para mim. Ia. Algumas pessoas têm problema com essa expressão, enriquecendo, porque acham que a riqueza é do diabo. A riqueza não é do diabo. O diabo é miserável, meu irmão. Ele é miserável, é o pai da miséria. É o pai da mentira também. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Diz o texto que Isaac, ele engrandeceu, se tornou grande, foi se enriquecendo, até que se tornou o quê?
Muito poderoso. Diga muito poderoso. Muito poderoso. Diz mais: possuía e tinha possessões de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço. Diga comigo, muita gente de serviço. Diga, muita gente de serviço. Deus quer nos abençoar de tal forma para que tenhamos muita gente de serviço. Você vai abençoar muita gente através do quê? Do serviço. Algumas pessoas se benzem, posso com essa carga tributária, não quero registrar ninguém, não quero ter nenhum funcionário. Meu irmão deseja ter pelo menos 100, 200, 300, 500 mil funcionários. Vou ter perturbação na mente. Não, você vai prosperar porque Deus vai estar com você. Deus vai te dar habilidade, sabedoria para lidar com a complexidade empresarial. É fácil? Não. Mas eu pergunto, é melhor ter 1000 funcionários? Não ter nenhum. Ter 1000 que tem problema? Não ter nada. Diz o texto que ele tinha muita gente de serviço. Diga, muita gente de serviço. Mesmo você que está passando a sua crise, a sua guerra, a sua luta, que parece que Deus não está com você, Deus está com você. Sabe aquelas coisas que não deram certo? Se alguém disse assim, cadê Deus? Deus está lá olhando para todas as coisas. Mas que vai dar certo, vai dar certo. Por alguns momentos as coisas deram certo para Isaac, em outros momentos parece que não deram certo, mas agora tudo volta a dar certo. Diz o texto que eles chegaram num lugar chamado Amplidão. E aqui agora o Senhor vai aparecer aí em Berseba e vai dizer: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas porque eu sou contigo. Eu sou contigo. E abençoar-te-ei. Novamente Deus confirmando, abençoar-te-ei. Ele já era abençoado, meu irmão, mas Deus vai dizer: vou abençoar você mais ainda. Deus é tão extraordinário que Deus vem falando com a gente sempre: eu vou te abençoar, lembra, eu não esqueci de você, vou continuar te abençoando, e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão meu servo. 25. Então edificou ali um altar. Diga, edificou um altar. Vai lá, diga sim, poderosamente. Edificou um altar e invocou. Diga, invocou. Quando você levanta um altar, sobre o altar tem um sacrifício, uma conexão espiritual estabelecida, é uma base. Interessante. Os céus estão tomados por satélites que enviam sinais, e o seu celular está conectado. Quando você, agora trazendo para o mundo espiritual, quando você constrói um altar, oferece um sacrifício, o sinal conecta você ao trono. E você invoca, diga invocar. Invoque, meu irmão, a presença de Deus. As pessoas vão no centro de macumba e invocam os demônios, eles descem. Aqui diz que ele invocou o Senhor. Deus vem e se manifesta. E invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço, meu irmão, incansável em cavar poços. É o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, cavando poços. E Abimeleque, olha só o que vai acontecer. Aquele cara que tinha mandado ele embora, agora vem a ele e diz: e Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do exército, o chefe do exército. Veio a Isaac. Olha só, 27. E disse-lhe Isaac: por que vieste a mim, pois que vós me odiais e me repeliste de vós? O que é que você veio fazer? Agora observe o que ele vai dizer: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Se tornou visível a presença de Deus na vida dele. A prosperidade, quando Deus vem se manifestando, vem com ele a prosperidade, que é a alegria, é a paz, é o gozo, comunhão, relacionamento, tudo se envolve prosperidade, é saúde, provisão plena. Temos visto claramente que esta cidade, ouça o que eu vou dizer para você, a nossa cidade, Campo Grande, e não só Campo Grande, o Brasil vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. O Brasil verá a prosperidade de Deus nas nossas vidas. Já há um testemunho, queridos, no Brasil do que Deus tem feito em nosso meio. E é nada diante do que Ele vai fazer. É para impactar e abalar a estrutura do mundo mesmo. Ele veio e disse: nós temos visto, o rei disse, nós temos visto o quanto Deus te abençoou. E nós queremos fazer uma aliança com você. Quando você faz uma aliança com o próspero, você vai se tornando próspero. Quebra os pactos, meu irmão, de pobreza da sua vida. Nós não temos pacto franciscano de pobreza. O nosso pacto, a nossa aliança é com a prosperidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Esse apóstolo pirou, cabeção.
Você vai viver isso. Chaves de prosperidade. A mudança começa na sua mente. A mudança começa na sua alma. Seu estado de espírito. Você está sendo alcançado por revelação, por discernimento espiritual. E todos, absolutamente todos, os teus parentes, aqueles parentes, todos verão a bênção de Deus na sua vida. Todos verão, não tem como não ver. Não tem como não ver. Até o cego vai ver. Vai saber. Você está entendendo? Mexe com o teu irmão, Deus está falando com você, meu irmão. É para você. Acredita, é a Bíblia. Eu gosto do que o Mike Murdock disse. A parte da Bíblia que vai funcionar para você é a que você crê. Seja feito conforme a tua fé. Eu não creio assim. É do jeito que você crê. Não tem problema. Mas é assim que eu creio. E é conforme a minha fé. E eu vou crer por você. E você vai viver o seu milagre. Todos os dias nós temos um tempo de oração. E como é importante nós orarmos, apresentarmos diante de Deus. O próprio Deus nos chama a vir diante dele e apresentar as nossas razões para que possamos ser justificados. Deus quer nos abençoar em todas as áreas do nosso ser. Mas Deus se move em resposta ao nosso clamor, à nossa oração. Deus é bom, Ele é perfeito, Ele sabe as nossas necessidades. Mas Ele mesmo nos diz para irmos diante dele. Então eu quero juntamente com você apresentar a sua vida, apresentar a nossa cidade, a nossa nação diante do Senhor e em concordância alcançarmos a resposta que buscamos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante de Ti esta pessoa que me ouve, me assiste. Ó Deus, o Senhor conhece o mais profundo do coração de cada um de nós, mesmo antes que as palavras saiam da nossa boca, mas temos a instrução da palavra para orarmos, buscarmos a Tua face e clamarmos. E o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa oração. Eu oro, Deus, por este pai, por esta mãe, Deus, que tem clamado pelo filho, que a Tua mão alcance a família, trazendo restauração plena. Pai, se há alguém enfermo, eu ordeno que haja cura. Deus, se há alguém debaixo de perturbação emocional, cativeiro emocional, eu ordeno e chamo a cura, o milagre e a restauração plena sobre as emoções. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo paz, alegria e restauração. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His kingdom come. So gather round in one accord, lift your hands up and let's praise the Lord.